A nossa conversa de hoje é com um personagem que está na AGE há exatos 20 anos. Um pouco mais do que isso. Mas há exatos 20 anos ele foi coordenador geral da AGE. Ele foi coordenador em 2004. Desde então, muita coisa aconteceu na vida desse jovem empresário que fez da AGE um espaço de aprendizado e, ao mesmo tempo, um espaço de partilha de ideias e de experimentações. Fez da AGE um ambiente de construção de relações, de construção de amizades que permaneceram com ele ao longo de todo o resto da sua história a partir de então. A gente fala com Bruno Girão, um menino que aos 24 anos assumiu a presidência da Betânia e que ao longo desse tempo transformou essa empresa numa das maiores empresas do Brasil. Ele entra nessa conversa com a gente por uma razão muito simples. A sua construção do personagem Bruno Girão como empresário, como executivo, como homem de sucesso, não aconteceu por acaso. Aconteceu por uma consciência muito clara e lógica do que é o papel de um empresário, tanto o papel econômico quanto o papel social. E é disso que a gente vai conversar com vocês um pouco aqui, tá ok? Bruno, a gente está conversando com uma turma de jovens empresários que, como você, 20 anos atrás, eles hoje estão em busca de construir laços, relacionamentos, amizades que possibilitem a eles criar uma rede de interação que lhes permita ser um empresário de sucesso amanhã. O que você gostaria de contar da sua história sobre isso? Primeiro, um agradecimento pela AGE estar nos ouvindo aqui, né? Eu tenho um carinho especial por essa instituição, que eu posso chamar assim, porque foi lá onde eu fiz os meus grandes amigos, onde eu fui inicialmente instigado a sair do meu quadrado, né? Foi lá onde eu convivi com pessoas que sabiam mais do que eu, que tinham experiência mais do que eu, certo? Que vinham, né, de alguma forma de Fortaleza, mas que tinham famílias empresárias ou eram empresários eles mesmos, mas que tinham um propósito muito claro, né, de que a gente tinha uma responsabilidade muito social maior do que o papel único das nossas empresas, dos nossos negócios. Isso muito instigado lá pelo propósito do professor Kleber Aquino, né? Então foi na AGE que essa, digamos, minha consciência social se expandiu, né? Então, acho que dificilmente eu seria o que eu sou hoje se eu não tivesse tido a experiência de viver a AGE, sim, por completo, né? Porque eu tive a oportunidade de entrar na AGE enquanto estava terminando a faculdade, aliás, terminando o terceiro ano, começando a faculdade, né? Depois, quando eu fui estudar nos Estados Unidos, também por uma inspiração do professor Kleber, por outras pessoas. Me lembro bem de uma história que o Marcos Naspolini, aqui do nosso colega aqui da Mini Calzone, uma vez me instigou que eu deveria, naquele momento o papai tinha comprado uma concessionária de veículos lá em Russas, era chamado Rio Vale, vendia 25 carros por mês, no plano real. E ele disse: rapaz, vamos fazer aqui um fast forward da tua vida, daqui a 20 anos tu vai ser um puta empresário, né? Uma concessionária de veículos em Russas que hoje está vendendo 20 carros, daqui a 20 anos deve estar vendendo uns 30, 40, é isso que tu quer da tua vida? Né? Morar em Russas, no interior do Ceará, podendo ter a oportunidade de conhecer o mundo e ter outras experiências. E acho que foi a partir daquele momento, daquela conversa, que eu decidi transferir minha faculdade para os Estados Unidos e lá fiquei durante 5 anos. Mas essas primeiras interações de olhar o mundo de uma outra perspectiva eu tive na AGE. Foi lá o primeiro momento que eu conversei com pessoas que pensavam diferente de mim, que me instigaram, que fizeram olhar o Ceará, o Brasil, né, a nossa sociedade de uma maneira mais crítica. Então foi sem dúvida nenhuma super importante na minha formação. Engraçado que naquela época vocês tiveram o privilégio de conviver com uma pessoa, com um personagem como o Kleber Aquino, que era um professor que tinha um compromisso muito grande com a transformação das pessoas, né? Não se podia passar pelo Kleber e sair igual ao que tinha chegado por perto.
E você foi uma das pessoas, inclusive, que foi responsável, na época da sua gestão, de reaproximar o Kleber Aquino da AGE, porque, pelo comportamento dele muito incisivo, muito forte, nem sempre todo mundo conseguia conviver com ele. É uma daquelas pessoas que marcam a presença da gente, mas que a gente não consegue conviver por tanto tempo, porque ele é muito difícil de relação, e você trouxe ele de volta. E ele dizia sempre isso: saiam daqui, porque Fortaleza é uma festa, Fortaleza é uma farra. Quem quiser viver, Fortaleza dos anos 90, Fortaleza era um espaço de diversão. Então as pessoas queriam, era muito difícil para um jovem da idade de vocês, com 18, 19, 20, 20 e poucos anos, vocês conseguirem focar no negócio em si. Porque a diversão era grande, a alegria era grande, a farra era muito grande. O que foi que a ida de fato para os Estados Unidos trouxe de importante para o empresário que você se transformou depois? Acho que ir para os Estados Unidos e tão somente ir para os Estados Unidos é simplesmente uma vontade de conhecer o mundo. Eu tive a oportunidade de ir não só para os Estados Unidos, mas ir para Boston. E Boston é uma cidade que tem 80 universidades. É um local onde talvez a elite americana se forma, onde tem muitas universidades de destaque. Você tinha Harvard, MIT, Tufts, e outras grandes universidades que permitiam também a construção de uma comunidade internacional muito relevante. Qualquer dessas universidades tinha 30%, 40% dos alunos internacionais. Então, você está numa sala de aula onde as pessoas, qualquer problema que fosse posto, você ter pontos de vista de pessoas completamente fora da realidade que você está acostumado, você já consegue encontrar uma visão de mundo muito diferente. O que serve para o Brasil, talvez não servisse para a Índia, e o ponto de vista daquela pessoa que respondia aquela questão em público, você aprendia com os outros. Não tinha pessoas tão mais inteligentes do que nós temos aqui. O que nós tínhamos era uma diversidade gigante de pessoas, de backgrounds, de professores muito bons que nos instigavam sobre temas. Os americanos gostam muito de estudar via comparação. Então ele pega o problema, põe na mesa, certo? E diz como é que é no seu país, como é que é no outro, certo? E a partir dessas respostas você aprendia nesse ambiente. Então foi lá que eu também tive a oportunidade de conhecer outros brasileiros. Eu estudei numa faculdade chamada Northeastern, que era uma faculdade que tinha 30 mil alunos. E talvez pela experiência da AGE, eu também assumi a função de presidente da Associação de Brasileiros da Northeastern. E era constantemente chamado para participar de outros eventos que aconteciam nas outras universidades. Então a gente estava sempre em Harvard, estava no MIT, estava em Babson, que eram faculdades muito boas, muito renomadas. Por exemplo, nesses momentos eu tive a oportunidade lá atrás de conhecer Jorge Paulo Lemann, por exemplo. Numa mesa como essa, tinha 8 pessoas, eu como estudante sentado no chão, e ele veio contar o caso da compra, da unificação da Brahma com a Antártica, para esse grupo muito pequeno de estudantes, de brasileiros que estavam lá, porque ele sempre valorizou muito conversar com alunos, e todo ano tinha uma conferência internacional de brasileiros e da América Latina em Harvard, e ele era sempre um palestrante convidado, que até hoje ele faz questão de estar presente. Então, esse é um exemplo do que foi estudar nos Estados Unidos. Talvez se eu tivesse ido para o meio oeste americano, eu não tivesse tido a mesma experiência que eu tive estudando num local que tinha tanta diversidade como foi Boston. Um colega seu que foi anterior a você como coordenador geral da AGE também foi estudar em Boston depois, Foi o Eduardo. O Eduardo Diogo também estudou. Eduardo foi, o Pedro Fiuza também foi depois, o Arizinho que também estudou. Então, mas perceba bem um negócio, você falou há pouco desse estudo. Eu tive a oportunidade de conhecer uma diversidade de pessoas. Quando você chegou para a sua empresa, você passou a ter essa preocupação de ter uma diversidade de pessoas trabalhando com você? Ou seja, a diversidade de pessoas, isso possibilita a empresa se tornar mais inovadora, mais criativa a partir disso? Não, isso não sou eu quem diz, todos os livros de administração dizem que a diversidade traz inovação,
traz a capacidade de você, traz compaixão, traz capacidade de você ouvir, né? E lhe permite, acima de tudo, né, entender as diferenças. Porque quando você lança um produto, ou quando você faz uma propaganda, ou quando você se relaciona, você vende para todo tipo de pessoas. E se você não tiver representantes daquele público discutindo temas, você vai ficar enviesado. É natural que você queira, né, às vezes tem uma frase que eu uso muito, né, quem não sabe é como quem não vê. Muitas vezes você só tem o seu ponto de vista. Poder ter ponto de vista. E aí a diversidade pode ser de vários tipos, desde raça, de background, de conhecimento, de cultura, certo? Então a capacidade de você conversar em vários níveis, desde o chão da fábrica ao o presidente do seu cliente, né? No nível onde você possa ter uma conversa genuína, é o que eu acho que faz a diferença, né? O saber ouvir, a empatia para poder saber ouvir e principalmente saber perguntar. Né, e dar espaço para que as pessoas de fato falem sem se sentir julgadas, num ambiente seguro. É isso que a gente busca fazer aqui. Né? Isso tudo tem contribuído ou contribuiu para que você pudesse, por exemplo, como um empresário do Nordeste, do estado do Ceará, o mais nordestino dos estados do Nordeste, como eu gosto de dizer sempre, você do estado do Ceará conseguisse se afirmar nacionalmente? Eu acho que é muito cedo, né, dizer que a gente já conseguiu se afirmar nacionalmente, por exemplo, no meu caso. Né? Eu tenho... eu acho que a minha experiência internacional, sem dúvida, pesou nisso. Né? A forma... sempre uma visão mais global sobre o que a gente estava vivendo. Eu sempre tive a vontade de construir uma empresa que pudesse ser uma empresa admirada em qualquer lugar que ela tivesse, certo? Com uns valores que eu considero extremamente importantes. Fazer a coisa certa, certo? Ter transparência, tratar bem os funcionários, ter respeito pelo consumidor, colocar o cliente no centro, certo? Construir um propósito, né? Começar pelo porquê, por que nós estamos aqui. Né? E isso, de alguma maneira, quando feito com muita dedicação e com muito trabalho, dá resultado. Né? E uma visão muito de longuíssimo prazo, muito de longuíssimo prazo. A gente nunca apostou só para o ano que vem. Né? As decisões que são tomadas, e aí é um pouco da vantagem de uma empresa familiar, né? Que o cara não tem que dar o resultado o tempo inteiro no trimestre da Bolsa de Valores. O que a gente tem buscado também é construir um negócio que se perpetue para as próximas gerações. Pode até ser que no futuro você encontre uma proposta de venda e decida economicamente que faz mais sentido vender o negócio. Mas você constrói aquilo com uma visão de longo prazo, como se você fosse poder construir para sempre. Isso que sempre me pautou na gestão dos negócios que eu tenho tocado. Você falou em gestão familiar, uma empresa familiar. O que é que a empresa familiar tem de mais favorável, o que é que a empresa familiar tem de menos favorável que diz respeito à gestão? Quem estudou empresa familiar com muita maestria foi nossa colega Aline Telles, tem, acho, inclusive, mestrado nesse tema. Mas eu acho que muito influenciado pelas discussões que nós tínhamos lá na AGE, né? Eu tive um cuidado muito grande em tocando, um cuidado e uma consciência muito grande em tocando uma empresa familiar. Eu sempre vi como uma responsabilidade adicional. Certo? A primeira coisa que parece simples, mas muitas vezes é negligenciada, é dividir o que é empresa do que é família. Né? E do que é propriedade. Né? Tem um triângulozinho que o John Davis fala muito, né? O papel da família, da empresa e da propriedade, dentro dessa questão. Então, aqui, os meus irmãos que não trabalham aqui, eles eram donos da propriedade, e eram família, mas, mas não, às vezes não trabalhavam no negócio e não estavam no negócio. Então, quem está no negócio precisa ser remunerado com o executivo do negócio e prestar conta para quem é dono da propriedade. Então, a transparência, o prestar conta, né, e se você está numa empresa familiar, você já nasce sócio, não tem isso. Então, eu sempre tive um cuidado muito grande
de qualquer que fosse as minhas decisões, me colocar no lugar dos meus irmãos, no sentido de entender se aquilo que eu estava fazendo feria os nossos valores. Né? Então, e uma consciência muito grande de que uma discordância entre nós pudesse colocar o negócio em risco. Né? Eu me lembro, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eles também estudaram fora, né, o Davi e a Estela. Logo que eles começaram a trabalhar aqui, ou já não estão mais, mas eu fiz questão de fazer um trabalho com a Fundação Dom Cabral para que eles participassem de um programa de formação de gestores de PDA, Programa de Desenvolvimento de Acionistas. Coloquei na mesma sala o papai, eles, certo? A minha mãe na época, para que eles pudessem entender o que é que está por trás dos problemas mais comuns de uma empresa familiar. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que a empresa familiar tem sempre o tema família que precisa ser muito tratado com muito cuidado. E é muito comum divergências nessa questão. Então, eu acho que consegui, com a minha transparência e com a forma como eu faço, de ter o respeito dos meus irmãos e ser aceito dessa maneira. Mas foi assim, feito com muita consciência. Né? Foi uma determinação minha de trabalhar esse tema. A herança cultural, em termos de gestão, que, por exemplo, o teu pai é uma figura muito marcante, não é? Uma coisa é você herdar um negócio ou você começar a entrar num negócio de família com uma pessoa que não tenha uma posição tão forte como ele tem. De certa forma, a cultura da Betânia, até enquanto ele estava à frente dos negócios de modo geral, era uma. O modelo, quando você assume o papel, é outro e diferente. O que ficou do Luiz Girão, do Bruno Girão? Eu acho que é importante que se diga que o papai foi de uma generosidade mega incomum. Né? Um empresário orgulhoso, que começou do zero, né? Que construiu um negócio relevante e tal, né? Que vendeu o negócio e que a gente teve a oportunidade de readquirir em 2002. Quando nós fizemos essa aquisição, era um negócio muito pequeno. Né? Mas o papai teve tomou uma decisão de que ele não queria voltar para a gestão daquele negócio. Segundo ele já tinha dirigido um navio grande e que não queria voltar para um barquinho. Mesmo dizendo isso, né, ele foi uma pessoa de muita relevância, porque ele emprestou a credibilidade que ele tinha para que a gente pudesse fazer o recomeço. Eu não tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, né, não tinha absolutamente nenhuma experiência relevante em gestão. O que eu tinha era uma vontade muito grande de dar certo. Eu tinha acabado de ter uma filha, certo? Eu precisava trabalhar, certo? Eu tinha que me agarrar àquela oportunidade com unhas e dentes, sair de Boston diretamente para a Morada Nova e lá fiquei algum tempo da minha vida aprendendo sobre laticínios, aprendendo sobre gestão. Mas o papai me deu uma coisa que pouquíssimas pessoas conseguem dos seus pais. Foi a responsabilidade, mas junto com ela veio a liberdade. Então, ele foi de uma generosidade muito incomum, ímpar, certo? E me deixou errar muitas vezes antes de aprender. Sempre foi um grande mentor. Mas a partir do momento que ele me deu a chave do cofre, certo? Desse certo ou desse errado, a responsabilidade é minha. Então, ficou aí esse ensinamento. Né? E diversos outros, né? O papai é um baluarte, conhece esse negócio de leite e passou a vida inteira. Então, quando a coisa aperta, hoje tenho consultado menos, mas já consultei muito mais. Até porque já tenho alguma experiência no processo. Mas a experiência dele vai além do setor lácteo, né? Vai nas relações humanas, né? Do fato de ele ter sido deputado federal, entender muito como é que funciona Brasília, as questões políticas, né? Como é que se faz negócio num ambiente que tem muitos interesses, né? E leite é um negócio muito político, que mexe com muita gente. Hoje, por exemplo, nós a gente adquire leite de 6.500 fazendas produtoras. E vez por outra você tem a fazenda de um deputado, a fazenda de um
de um ministro, a fazenda de um juiz, né, que muitas vezes, né, é o mesmo juiz que vai julgar um processo seu e tal, né, né, no Brasil mais antigo misturava as coisas, né, ou poderia misturar as coisas. Hoje já não, esse tipo de coisa está mais impessoalizado, mas de alguma maneira, né, e eu tive essas, não vou dizer, né, sorte, mas eu tive essa ajuda muito grande do papai por trás. E não só dele, como outras pessoas, né? O sucesso da Bethânia não foi construído pelo Bruno, eu estou dizendo Bethânia fase 2, né? Foi construído também pelo Jorge Parente, que emprestou também a credibilidade e o conhecimento que ele tinha, e é nosso sócio hoje, do Arenilo, né, que é outro executivo que está com gente também até hoje, que sabia naquele momento profundamente a parte administrativa. Eu acho que deu certo, porque eu decidi que ia dar certo, com muito trabalho, né? Com muitas noites sem dormir, e tendo aquilo como única oportunidade. De alguma forma, aquilo virou sendo, né? E eu me coloquei uma meta na minha cabeça. Eu queria entregar à família um negócio que tivesse sido do tamanho que fora vendido para Parmalat 7, 8 anos atrás. E a partir do momento que eu consegui isso, que foi 5, 6 anos, né, depois que eu entrei na gestão, aí eu me senti mais, digamos, dono do meu papel aqui. Que até então eu era o filho do dono. Depois que eu consegui fazer essa transição, eu me senti mais dono da cadeira. Isso foi importante para dar outros passos. Você acabou de dizer, a gente compra de milhares de fazendas, de milhares de fornecedores de leite. Uma das heranças deixadas pela primeira Bethânia, a primeira fase da Bethânia, foi a construção dessa rede de fornecedores, que o Luiz fez com maestria, né? Ele conseguiu criar um mecanismo de construir o leasing de vaca, uma série de coisas que ele criou, um mecanismo que fez com que criasse uma rede de fornecedores que desse sustentação ao negócio, ao laticínio. Hoje, ainda continua sendo uma relação ganha-ganha, essa relação entre vocês, uma relação muito aberta, favorável aos dois lados. Como é que você mantém esse relacionamento entre os seus fornecedores? Uma indústria láctea que não pensa como cadeia nunca vai prosperar. Esse é um negócio que tem que ser ganha-ganha, desde o início. A gente não fabrica leite, a gente adquire leite de alguém que produz e a gente processa o leite em diversos produtos lácteos. Então, a gente monitora a prosperidade dos nossos fornecedores. Eles precisam dar certo. Ali precisa ser um ambiente onde tem que ser possível ser rentável, crescer, certo? E a gente está muito feliz com o que a gente tem visto nos últimos tempos. É de passar de um negócio que muitas vezes fora visto, né, como um negócio de subsistência, e ver a transformação que está acontecendo nas fazendas produtoras de leite, que de fato muitas já são empresas importantes. Essa eu posso dar um dado aqui, mais de 60% em Minas Gerais, por exemplo, do leite que a Alvoar hoje adquire vem de fazendas de gados confinados, que são verdadeiras, né, empresas mesmo, que está crescendo no Brasil, está mudando muito a matriz de como as fazendas estão sendo geridas. Você saberia dizer qual é o futuro do setor lácteo? Eu acho que é promissor. Eu acho que a gente está... tem uma brincadeira, né, que é a conversa que o ovo teve com a lactose. A lactose um dia recebeu uma carta que dizia o seguinte, né, prezada lactose, o mundo é assim mesmo, cheio de altos e baixos. Essa sua fase difícil vai passar. Assinado ovo. Né? O que é que se dizer nesse momento? Né? Que, você lembra que o ovo já foi condenado, né? 15 anos atrás. Ninguém queria falar em ovo, porque era um negócio que tinha colesterol e tal. E a lactose passou seus momentos mais difíceis. Eu acho que o setor lácteo está vivendo um outro momento. O que está acontecendo é que o mundo tem bebido menos leite líquido e tem consumido mais leite, nas suas diversas formas. Certo? Na forma de queijo, na forma de proteína, whey protein, né? Isso tudo vem da cadeia láctea. E aí nós estamos tendo realmente uma ajuda nova, né? As pessoas que estão tomando essas drogas, tipo Ozempic, Saxenda ou Mounjaro e tudo mais,
que hoje já representa 14% da população americana, né? Você imagina quando isso, né, vier para um preço mais acessível, essas pessoas perdem peso consumindo a sua massa magra e precisam repor proteína para que você não perca tanta massa magra. E a melhor forma de fazê-lo é consumindo produto com base láctea. Então, o mundo da proteína, e além do mais, a população está envelhecendo. E quando você envelhece, você tem um problema de saxopenia, você vai perdendo massa muscular, principalmente nas pernas. E é preciso recompor a massa muscular com o consumo de proteína, e o leite entra muito bem. Né? Extremamente acessível, porque, além de tudo, né, você está falando de uma proteína acessível. Né? Que, imaginando o local onde a gente está, que é o Nordeste do Brasil, hoje 70% das nossas vendas ainda se mantém no Nordeste do Brasil, a questão custo alimentar sempre tem que estar na pauta. Porque as pessoas não comem produtos melhores, não é porque elas não gostam, não é porque elas não podem pagar. Né? E o leite é, de fato, a proteína, ou seja, a proteína de alto valor biológico, nutricionalmente riquíssimo, a um custo que as pessoas podem pagar. Ou seja, o universo, o futuro do setor lácteo está aí tranquilo. Acho que dizer que é tranquilo no mundo que muda tranquilo. Com constância... Certo? Tranquilo no sentido de o futuro é promissor. Eu enxergo. Eu enxergo o futuro, né, no mundo ainda que a população vai crescer, né, que a renda vai crescer. Existe uma correlação muito grande entre o consumo de lácteos e a renda per capita. Então, se você cresce a renda 1%, o consumo de lácteos cresce 0,8%. Então, basta a gente, né, ficar um pouquinho mais rico que o consumo de lácteos vem juntos. Bruno, a tua pergunta, assim, a gente vê o Brasil dominando, né, em vários segmentos, principalmente alimentício, né, e a gente vê muitas empresas de fora vindo comprar as empresas brasileiras. Quando é que as empresas brasileiras vão começar a comprar as de fora, né? O que você acha que falta de nós aqui como um país, ou Betânia, ir para a Europa ou para os Estados Unidos atuar de frente com esses caras? Eu acho que tem alguns setores que o Brasil tem vantagens competitivas enormes, né? Haja visto o caso da carne aí com a JBS, né? Virou de fato uma multinacional brasileira mega relevante, né? Com os meninos que hoje estão lá tocando, né? Wesley, Joesley, né? Que de alguma forma conseguiram tornar esse negócio gigante. Eu não acredito que isso possa acontecer facilmente no mundo do leite. Ainda, apesar de ser um desejo, a gente está trabalhando para ser, antes de ser, eu não conheço nenhuma empresa que fora importante fora do seu país de origem que não tenha sido, primeiro, uma empresa relevante interna no seu país. Você primeiro domina o mercado local para que você depois possa galgar espaços internacionais. No caso do leite, a gente tem um problema de competitividade. O leite que a gente produz no Brasil ainda é um leite mais caro do que outras geografias conseguem produzir. A gente está agora na transformação de produtividade. Nos últimos 10 anos, a produtividade láctea, ou seja, litros de leite por vaca, cresceu 50%. Mas para a gente ser produtivo internacionalmente, precisa crescer 300%. Se você pega os top 10% de produtores que nós já temos, certo? São competitivos mundialmente. Mas ainda tem uma turma ainda grande que está para trás. Então, enquanto a gente tiver 500 mil produtores de leite produzindo de tudo quanto é tipo e não tiver um negócio ainda, né, confinado, industrial e tudo mais, acho que a gente vai... Mas essa transição está correndo e está correndo rapidamente. Então, eu sou otimista de que o futuro do lácteo, nesse sentido, vai passar primeiro por uma produtividade no campo, coisa que a soja conseguiu fazer, que a carne conseguiu fazer, que os grãos, de uma maneira geral, conseguiu fazer. A proteína do leite, né, o leite ainda tem um caminho grande para ser feito. Né? E o problema, isso não é um problema só do Brasil, a história de se internacionalizar. Isso acontece com as grandes companhias que têm um mercado interno muito grande. Você pega uma Suécia, tem 365 multinacionais.
é obrigada a nascer multinacional, lá não tem mercado interno. Você tem que nascer pelo mundo. Uma empresa na Holanda não tem mercado interno, tem que crescer para o mundo. Né? Uma empresa no Brasil, não. O cara pode ficar gigante, ficando só no Brasil. Né? E você só vai para fora se você tiver condição de que você vai ser competitivo lá fora. Né? Eu tenho visto com muito bons olhos, né, o crescimento da África. Eu acho que, de alguma maneira, o Brasil vai passar a ser relevante na África. Que é o continente que mais vai crescer nos próximos anos, que tem um nível de desenvolvimento a ser feito ainda gigante. Porque brigar na Europa, nos Estados Unidos, essa é uma briga muito mais dura. Acho que a gente não tem as competências para lutar lá, pelo menos no mundo do leite. Acho que no mundo do leite, no mundo de modo geral, aí, porque a carência lá por uma série de produtos os mais diversos possíveis ainda é muito grande. Né? O universo ali de crescimento para tudo ainda é muito grande. E assim, no Brasil, para crescer e expandir, né? O que você enxerga nas maiores dificuldades? Logística, lei, política, mercado, competição, que é? Eu acho que o papai usa uma frase, né? O Brasil precisa primeiro fazer sua globalização interna. Né? Esse sistema tributário, né? É um manicômio tributário, alguém já usou esse termo. Que você atravessa a fronteira, a legislação é outra, sabe? Isso é de uma improdutividade gigantesca. Às vezes você obriga o produto a ir para um canto só porque ali tem incentivo fiscal e tal. Você deveria estar lutando para ter fábricas maiores, produtividade, né, de processos, poder automatizar. Você é obrigado a ter fábricas menores, muitas vezes, porque você não pode trazer o produto de outro estado para cá, porque se você trouxer, você perde competitividade. Fiscalmente falando, é um caos. Eu acho que essa questão tributária é um empecilho gigantesco para o grande desenvolvimento do Brasil. E se dá melhor quem tem relações mais importantes políticas localmente. Quem consegue navegar nessa política do Brasil. Eu acho que essas leis trabalhistas do Brasil também são um atraso. A forma como é feita, né, sempre tenta considerar o trabalhador hipossuficiente, capaz de... Não é mesmo o cara que ganha 15, 20, 40 mil reais, é incapaz de fazer um contrato, né? Acha que o Estado tem que tutelar toda essa relação. Não pode dizer que isso é comum, as empresas internacionais, né? O Brasil representa, sei lá, 2, 3% da população do planeta e tem 90% das questões trabalhistas. Será possível que o mundo todo está errado e a gente está certo? Não faz sentido isso. Por outro lado, eu acho que nós temos ainda uma potência energética, uma potência, né, de biodiversidade. Certo? Acho que a gente tem que lutar no jogo onde a gente vai ganhar. Um país ainda... Estamos perdendo o bônus demográfico, mas ainda tem um caminho a ser feito. Acho que uma reforma tributária bem feita vai destravar muita coisa. Né? Vai destravar muita coisa. Eu sou otimista, né? Eu acho que tem muita coisa para ser feita. E um país ainda tem tudo para ser feito, porque você olha, eu que tenho viajado bastante e tudo mais, eu olho para esses países desenvolvidos aí, você tem um problema demográfico que as pessoas desconsideram. Ano passado eu tive a oportunidade de estar numa mesma viagem no Quênia, na África, e depois estive na Itália. Saí de um país que a idade média no Quênia, 28 anos, para ir para a Itália, que a idade média é 48 anos. É quase como se você saísse de uma discoteca e fosse para um bar de jazz depois, ou fosse, sabe? É outra lógica. É outra lógica. A inovação vem do jovem, certo? A novidade, o dinamismo, certo? Essa questão demográfica é um problema que a gente precisa ficar muito atento. E esse é o grande risco do Brasil, né? Já dizem os economistas que o risco maior é a gente ficar velho antes de ficar rico. Já que você falou que a inovação vem do jovem, as mudanças vêm do jovem, para que o jovem empresário, que é o que está te ouvindo aqui agora, que é o que está conversando contigo agora,
que vai registrar todas as histórias aqui, para o jovem empresário, quais são os caminhos mais adequados para que ele possa se afirmar como empresário, se afirmar como cidadão, se afirmar como alguém necessário à sociedade? Eu acho que a ausência de um propósito é muito ruim, certo? O Nietzsche tem uma frase que diz: se eu tenho por que viver ou por quem viver, eu suporto qualquer como. Certo? Então, a falta de um objetivo muito claro... Quem tem um porquê suporta qualquer como. Quando você, com a ausência de um propósito, e o propósito pode ser qualquer coisa que te faça acordar de manhã e sair, levantar a bunda da cadeira. Certo? Eu me encontrei naquele momento, aos 20 e poucos anos, quando voltei dos Estados Unidos, eu tinha um propósito, eu tinha que alimentar a minha filha, que tinha acabado de nascer. Para mim era muito claro, o trabalho era um meio, por isso que eu acredito muito em pessoas que têm filhos jovens e muito cedo, porque você dá logo a responsabilidade e tem um ganha-pão, lhe ajuda a focar dentro desse processo. Mas respeito também quem enxerga o mundo de uma forma diferente. Mas eu acho que tem que ter sabe, o que me preocupa às vezes é a falta de idealismo na juventude. E na Ásia a gente mais ou menos conseguiu construir isso. O professor fazia a gente ter noções de quão atrasado nós éramos nas nossas relações com a sociedade. De conviver com aquela extrema pobreza, muitas vezes ia no Jogo do Sul, via aquele tipo de coisa, e não refletia sobre isso. E na Ásia a gente era capaz de refletir sobre aquilo que a gente estava vendo. Porque quando você às vezes vira paisagem, e ali você tratava, olhava, e eu, por exemplo, fui muito tocado por essa questão da responsabilidade social. Eu tenho até hoje isso como propósito, eu conto aqui para os nossos, para a nossa força de trabalho aqui na VOA, que um dos principais propósitos nossos é deixar o Nordeste menos pobre. O Ceará representa 25% da renda per capita do Brasil, de São Paulo, e 50% da renda per capita do Brasil. O nosso crescimento como empresa, certo? Comprando leite das famílias produtoras que aqui produzem na região, certo? Fazendo esse dinheiro circular, de alguma forma, a gente está ajudando a esse estado, a esse Nordeste, a prosperar. E se a gente não tiver esse idealismo porque a pobreza não é bom para ninguém. Certo? Bom é ser próspero. E melhor ainda ser próspero trabalhando. Eu não acredito que no nosso caso, o que o cearense tem de melhor é essa dedicação absurda ao trabalho. Enxergar que o trabalho dignifica a pessoa, dignifica o homem. O que a gente precisa é encontrar a atividade onde a gente consiga gerar mais valor. E aí é a necessidade da educação. Então, o jovem precisa, do meu ponto de vista, um propósito e precisa entender que não prospera sem educação. O cara tem um limite. Depois dali, meu amigo, se o cara não tiver essa curiosidade eterna, certo? De estar constantemente aprendendo, vai ficar para trás. Certo? Vai ficar para trás. Porque só tem uma certeza. É a mudança. E o que você sabe hoje, você tem que estar eternamente motivado a aprender e fazer coisas diferentes. Então, na Ágia, eu posso dizer que a gente estava assim, bem servido, porque éramos extremamente instigados a pensar diferente, a ver coisa nova, certo? A mudar o status quo, a fazer perguntas instigantes, certo? A gente não era inconformado, de alguma forma, podemos dizer. Não era ideologicamente, digamos, de esquerda, mas a gente era inconformado. A gente fazia as perguntas, ou eu era pelo menos instigado a fazer perguntas que deixassem um interlocutor refletindo aquilo que a gente não gostava. Muitos discursos, você pegar os coordenadores da Ágia, muitos discursos críticos, para uma turma que tinha, estava meio ali na faculdade, nem na faculdade estava ainda, certo? Então era um ambiente que me ajudou muito. O Tiago vai assumir daqui um mês e pouco a coordenação geral da AGE.
Você vivenciou a coordenação geral da AGE 20 anos atrás. O modelo continua o mesmo. Você tem 1 ano para construir e deixar sua marca. 1 ano para fazer entregas que tornem a sua passagem relevante. Como é que ele consegue fazer isso? Se vira nos 30, né? É uma das coisas muito intensas. Foi talvez o ano mais intenso que eu tive na minha vida. Porque toda semana era um evento, né? Você participava, tinha sempre alguns conselhos, né? Você era chamado para tudo. E foi assim, um momento importantíssimo, e será para você certamente, de você compreender como é que funciona o Estado. Né? O Estado não é maiúsculo aí, né? Uhum. Porque o papel de uma associação de classe, do governo, das entidades, me deu uma compreensão muito importante de como é que... Isso você não aprende na faculdade, né? De como é que as coisas acontecem. E aí tem algumas bandeiras, né? Cada um tem sua marca. Escolha uma, né? Escolha uma. Tem muitas bandeiras para você abraçar. Na minha época, a bandeira que eu escolhi era fazer com que a nossa turma tivesse essa consciência do quão insignificante nós éramos e o quanto a gente precisava fazer diferente, porque eu costumava dizer que o Ceará é 2% do Brasil e o Brasil é 2% do mundo. Então nós éramos... insignificantes. Era uma merdinha dentro de uma merdinha menor ainda, como diz o outro. Certo? E a gente tem uma missão muito maior, que é fazer esse negócio aqui maior do que o que ele é. Não achar que a gente é grande, né? Eu sempre tive... Eu falo assim, rapaz, a gente tem uma preocupação muito grande em falar que tá tudo bem, mas não tá tudo bem, galera. Eu acho que tem que criar um espírito de preocupação com a sociedade. E era muito uma preocupação que o professor Kleber dizia, né? Porque a AGE tinha um grupo que vinham de famílias de empresários, abastados, reconhecidos, certo? E ele tinha muito essa preocupação. Quando você tem num estado pobre, tem um sobrenome, né? Ou um sobrenome que seja seu ou de uma empresa que está por trás. Tudo é mais facilitado aqui, porque tem pouco. Então ele queria que a gente tivesse uma experiência onde a gente fosse anônimo. Onde as nossas relações sociais não influenciasse de como a gente era visto. Como fazer isso? Manda para fora. Mandava para fora. Você pega um cearense e bota em São Paulo, ninguém sabe quem é. Pega um cearense e manda para os Estados Unidos, ninguém sabe quem é. Você será o que você se determinar a ser, para o bem ou para o mal. Ou seja, a responsabilidade está em cima de você. E aí você amadurece. Essa era a visão dele. E conseguiu. E ele conseguiu fazer isso com muita gente. Né? Com muita gente. Então você primeiro se distanciava da sua relação familiar ou da sua relação econômica. Para que você fosse lá e competisse de igual para igual numa sociedade onde o que vale é o mérito. E não o sobrenome que você tem ou a empresa que você representa. E a gente estava comentando justamente isso com o professor, a gente estava brincando lá na conversa, né? Então, rapaz, se for para dizer que eu sou brasileiro, eu sou brasileiro, porque a gente é 10%, 1% da população brasileira não representa o que de fato é. Né? E a gente tem que entender esse outro Brasil, né? Pô, 65% da população recebe R$2.500 de renda familiar. Então, assim, porque aqui paga um colégio, sabe? No meio que a gente está ali dentro da AGE. E isso representa muito. Será que a gente vai se chamar de brasileiro ou a gente tem que refletir o que de fato é o Brasil, né? É isso que você falou aqui nesse período todo, achei fantástico. Muito obrigado. Teria mais alguma coisa a perguntar? Não, está satisfeito? Está satisfeito? Eu tenho um cartão o dia todo aqui. Porque o Bruno tem essa vantagem, viu? O que não falta é conversa e argumentação para o Bruno. Bruno, você deixaria algum recado final aí para a turma da AGE? Não, eu acho que a gente não pode perder esse espírito que deu início à AGE. Certo? Esse espírito de inconformismo. Ali é um ambiente, não pode cair na brincadeira de ali se tornar um clubinho de amigo de menino rico, certo? Que vai para lá para beber uísque, certo? Tem que tomar cuidado, porque é importante alguém estar sempre elevando a bandeira da razão do porquê que a AGE existiu.
né? A AGE existiu para formar uma liderança diferente daquela que a gente tinha encontrado até então. Certo? Que valorize o trabalho, que valorize... a gente costuma dizer, né, que era um empreendedor competente, um empreendente, né, que era um empreendedor competente. Que a gente queria que as pessoas... E o professor Kleber dizia muito isso também, né? Não pense que porque você é filho que o filho empresário ia nascer um empresáriozinho. Né? Você tem a história da meritocracia, construir o caminho as pedras pela qual você quer caminhar. Né? Não pode perder isso de vista com um propósito de... e se puder ser o propósito de tornar esse nosso lugar o melhor lugar para se viver, eu acho que ela continua construindo o legado. Mas não pode perder porque é tentador, né? Quando você pega uma turma de jovem, né, economicamente abastado, né, com esse falso conceito de poder, né, que você é fotografado, é convidado para tudo, né, pode subir para a cabeça e o cara achar que aquilo ali é por minha causa e agora eu vou transformar o mundo e coisa desse tipo. É porque de repente você está no meio de um grupo desse ali e você está ao lado do governador, do presidente da Federação das Indústrias, do presidente da FEComércio, do presidente da associação não sei de quê. Então, um bocado de autoridade, entre aspas, estão ali à sua frente, você está convivendo com ele e aquilo a mosquinha azul pode lhe beliscar. Acontece, todos somos humanos, né? Você entrar nessa bolinha, né? Ficar na bolinha aqui, olhar para fora. Né? Então, se cercar de alguém que diz, ei, bichão, é pé no chão. Então, você acha a presença de um mentor, ele é essencial? Eu acho que não só para a AGE. Né? Eu acho que... Não, estou falando para os empresários, que estão lá, os meninos. Não só para os meninos. Eu acho que um presente de um mentor é bom para qualquer pessoa. Né? Ter uma pessoa com quem você... Né, que possa lhe dizer as verdades que você não quer ouvir, né, que possa lhe alertar para os problemas que você não está enxergando, né, que lhe enxergue de outro ângulo, certo? Que abra a cabeça, que conheça mais do que você sobre um determinado... Eu uso dessa ferramenta há muitos anos. Certo? De, digamos assim, especialistas. Né? Eu nunca tive a vergonha de perguntar quando eu não sei. Certo? E eu lhe confesso que eu nunca recebi um não. Toda vida que eu bati na porta de alguém com uma dúvida, né, eu sempre trouxe boas respostas e a conversa é sempre muito boa. Né? Essa humildade para aprender e para perguntar, porque nesse conceito de mentoria é sempre isso, né? É um pouco de vulnerabilidade. Você se coloca numa situação de inferioridade para que você possa perguntar aquilo que você não sabe. Né? E é uma relação ganha-ganha. É para quem é mentor e é para quem é mentir, né?